bem-vindo ao canal Quem Foi na Bíblia. A morte dos apóstolos, o legado e o fim de uma era. A história dos apóstolos é um dos pilares fundamentais do cristianismo, e esses homens desempenharam um papel crucial na propagação da mensagem de Jesus Cristo. No entanto, após a crucificação de Jesus, a vida dos apóstolos seguiu caminhos diferentes, e todos eles enfrentaram a morte. Neste vídeo, exploraremos os eventos históricos e as circunstâncias que levaram à morte dos apóstolos, bem como o impacto duradouro de seu legado. Pedro. Pedro, também conhecido como Simão Pedro, foi um dos primeiros apóstolos e desempenhou um papel de liderança na igreja primitiva. Após a morte de Jesus, Pedro continuou a pregar o evangelho e estabeleceu comunidades cristãs em várias regiões. No entanto, por volta do ano 64 d.C., durante o reinado do imperador Nero, Pedro foi martirizado em Roma. Segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois considerou-se indigno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. André. André, irmão de Pedro, também foi um dos primeiros seguidores de Jesus, após a ressurreição de Cristo. André pregou o evangelho em várias regiões, incluindo a Grécia e a Ásia Menor. No entanto, por volta do ano 60 d.C., ele foi martirizado na cidade de Patras, na Grécia. Segundo a tradição, ele foi crucificado em uma cruz em formato de X, conhecida como a Cruz de Santo André. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, era irmão de João e foi um dos primeiros apóstolos escolhido por Jesus. Ele desempenhou um papel proeminente entre os apóstolos e foi testemunha de eventos significativos, como a transfiguração de Jesus. No entanto, por volta do ano 44 d.C., durante o reinado de Herodes Agripa I, Tiago foi martirizado em Jerusalém. Ele foi o primeiro dos apóstolos a enfrentar a morte, sendo decapitado. João. João, irmão de Tiago, era conhecido como o discípulo amado de Jesus. Após a morte de Jesus, João desempenhou um papel significativo na disseminação do Evangelho. Ele escreveu o Evangelho de João, as Epístolas de João e o livro de Apocalipse. Diferente da maioria dos apóstolos, João viveu uma vida longa e morreu de causas naturais na cidade de Éfeso, por volta do final do primeiro século. Filipe. Filipe foi um dos primeiros discípulos de Jesus e teve um papel ativo na propagação do Evangelho. Ele pregou na Grécia e na Frígia, onde fundou uma comunidade cristã em Herápolis. Segundo a tradição, Filipe foi martirizado por crucificação na cidade de Hierópolis. Bartolomeu. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi outro apóstolo de Jesus. Pouco se sabe sobre as suas vidas e atividades missionárias após a ascensão de Jesus. Segundo a tradição, ele pregou o evangelho na Índia e foi martirizado em Albonópolis, na Armênia, onde foi esfolado vivo e crucificado. Tomé. Tomé é conhecido principalmente por sua dúvida em relação à ressurreição de Jesus. Ele pregou o evangelho em regiões distantes, como a Índia. Segundo a tradição, Tomé foi martirizado em Milapore, na Índia, e foi perfurado por lanças. Mateus. Mateus era um cobrador de impostos antes de se tornar um dos apóstolos de Jesus. Após a ascensão de Jesus, Mateus pregou o evangelho na Judéia e na Etiópia. Segundo a tradição, ele foi martirizado na Etiópia, sendo esfaqueado por uma lança. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor, foi um dos 12 apóstolos. Após a morte de Jesus, ele se tornou uma figura proeminente na igreja primitiva em Jerusalém. Tiago foi martirizado por apedrejamento em Jerusalém, por volta do ano 62 d.C. Simão o Zelote. Simão o Zelote era um dos apóstolos de Jesus, mas pouco se sabe sobre a sua vida posterior. Segundo algumas tradições, ele pregou o evangelho na Pérsia e foi martirizado por crucificação. Judas Tadeu. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, foi um dos 12 apóstolos. Após a morte de Jesus, ele viajou e pregou em várias regiões, incluindo a Síria e a Mesopotâmia. Poucos detalhes são conhecidos sobre a sua morte.
mas algumas tradições sugerem que ele foi martirizado por apedrejamento. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, conhecido por trair Jesus por 30 moedas de prata, morreu tragicamente logo após a sua traição. Segundo os relatos bíblicos, ele se enforcou em desespero. A morte dos apóstolos marcou o fim de uma era significativa na história do cristianismo. Apesar de terem enfrentado perseguições, martírios e mortes trágicas, eles deixaram um legado duradouro que moldou a fé e a história cristã. Seu testemunho e os ensinamentos continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo até os dias de hoje. A história dos apóstolos serve como um lembrete poderoso do sacrifício e dos compromissos inabaláveis de muitos indivíduos que deram suas vidas em prol de sua fé. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.